dono de empresa, tá tudo bem se você contratar um empregado e esse empregado precisar fazer mais do que uma atividade. O que não está tudo bem é você não deixar isso documentado. Às vezes, o dono de empresa não tem nem mesmo um contrato de trabalho. E é muito importante que esse contrato de trabalho ele deixe muito claro o que a pessoa vai fazer. Carmen, eu tenho que escrever todas as atividades? Não, porque se você escrever todas as atividades, você está, ó, dando um tiro no teu pé, porque aí você vai deixar esse contrato de trabalho muito engessado. E nós precisamos fazer com que esse contrato tenha flexibilidade e também validade. Por exemplo, você está contratando uma pessoa para ser soldador. Ok, mas esse soldador, ele vai dirigir? Concorda que dirigir não tem a ver com a função de solda? Esse soldador, ele vai fazer montagem externa? Concorda que montagem externa não necessariamente tem a ver com a função de solda? Então, quando você contrata um soldador, você não vai detalhar tudo aquilo que ele faz em relação à solda, mas você vai detalhar pontos, né, que sejam fora daquela contratação que ele tem. Por exemplo, um soldador, eu colocaria cargo, soldador, função, soldar internamente e externamente durante a instalação do cliente, podendo eventualmente dirigir o carro da empresa para ir até o cliente. Dessa forma, você blindou aí 3 áreas: montagem, carro e solda, ok? E então, essa é uma das formas que você usa para blindar a tua empresa. Lembrando-se que para a pessoa ser um soldador, dependendo do tipo de solda que você exerce, ele tem equipamentos próprios, né, de segurança muito diferenciados dos outros. Ele tem também exames médicos diferentes dos outros. Então, é muito importante que para todos os cargos na sua empresa, mesmo que você tenha um único empregado, você tenha o PCMSO e o PGR, que faz parte da segurança do trabalho, medicina e segurança do trabalho. Quem é que faz isso? Médico do trabalho. Geralmente a empresa tem o médico e também o técnico de segurança. Então eles vão vir na tua empresa e eles vão avaliar o trabalho que é feito. E então você vai relatar nessa descrição de atividades que sim, ele dirige. Sabe o que vai acontecer? Quando esses exames médicos forem feitos, ele vai acrescentar nos exames médicos também os exames para motorista. Carmen, mas ele não é motorista, mas ele dirige. E se de repente ele bate esse carro, mata alguém, morre, já pensou? Como é que vai ficar a situação depois? Então, é importante que ele tenha todo esse laudo com os exames constando a função de motorista. Porque geralmente, quando você não tem a descrição das atividades, eles fazem os laudos apenas baseado na função, por exemplo, de soldador. Essa é uma forma de você realmente começar a blindar a tua empresa através do contrato de trabalho, ok? Pode ser que você já tenha o contrato de trabalho, você já tenha essa pessoa na empresa. Como é que você vai fazer para blindar essa empresa então? Você vai blindar através do processo de descrição das atividades daquilo que a pessoa faz, que é um processo que é muito mais do que um documento. É justamente uma ferramenta de gestão, onde a pessoa vai escrever o que ela faz, como, por quê, vai fazer uma série de reuniões com você para deixar muito claro exatamente que ele foi contratado para fazer. Quando que você tem a característica de dupla função? Quando a pessoa foi contratada para fazer um trabalho e de repente você mandou alguém embora, essa pessoa saiu da tua empresa, né? E aí você coloca ele para exercer os 2 cargos. O que era mais conhecido por dupla função foi o caso justamente dos motoristas e cobradores de ônibus. Por quê? Existia o sindicato dos motoristas e o sindicato dos cobradores. E, de repente, o sindicato dos cobradores ia deixar de existir,
porque todos os cobradores foram dispensados. E foi por isso que caracterizou-se como sendo dupla função. E você que tem a oportunidade de ir para fora do país, você sabe que por aí os motoristas eles fazem a cobrança também. Isso é muito comum, é muito de praxe e não é considerado dupla função. Mas no Brasil, que é um dos países mais sindicalizados que existe, né? É onde nós temos a maior quantidade de sindicatos, sindicato para isto, sindicato para aquilo outro, tem o do motorista e o do cobrador. Então, isso ficou muito pesado como sendo caracterizado dupla função, ok? É muito importante que você tenha isto documentado no contrato, colocando sempre alguns itens de forma genérica, e na descrição das atividades. E essas pessoas que dirigem também têm que acompanhar aí um checklist para levar o carro. Ai, Cabe, mas é muito papel. Não é muito papel, vai te proteger. Nesse checklist vai constar que é ele quem tem que verificar se tem água, óleo, gasolina, tudo, o estado do carro, que se ele leva uma multa, aí você tem também um termo em que você já tem a permissão para fazer o desconto dessa multa no Lerite. Então, em caso de acidente, que vai ser feito o boletim de ocorrência, tudo isso tem que estar muito bem anotado, porque depois, se algum problema acontece, você não vai conseguir responsabilizar a pessoa que estava dirigindo, porque todo mundo dirige. Às vezes o carro volta batido, mas e aí, quem é que bateu? E não consegue achar quem foi. Mas se o carro foi visto rapidamente, sabe tipo quando você aluga um carro? Ele foi visto rapidamente, a pessoa foi lá, já fez o checklist, deu ok, viu a quilometragem, o carro sai. E aí tá tudo bem. E as pessoas que têm diferentes máquinas que ela opera, hoje é muito comum, em lugar de você contratar o operador de prensa, o operador de injetora, o operador, né, com o nome de cada uma das máquinas, você contratar um operador de máquinas ou um operador multifuncional. Você não vai encontrar um CBO exatamente com essa função, mas você vai procurar o CBO onde compreende, no mínimo, 50% a 60% daquilo que ele faz lá na tua empresa. Escolhe o CBO e o restante você complementa no contrato. Já tem o contrato? Complementa então na descrição das atividades. Outro complemento são as políticas de como é que a pessoa vai conduzir esse trabalho na área externa. Porque, por exemplo, como é que você vai registrar o ponto, fazer o horário, isso tudo tem que estar muito claro de que a pessoa foi contratada para trabalhar externamente. Ela vai retornar para a empresa, ela vai poder usar o celular dela, não vai. Aí tem assunto aí para a gente conversar bastante tempo. Mas aqui você já tem algumas dicas de como fazer para blindar a tua empresa em relação ao fato da pessoa desenvolver várias atividades. Tudo bem, não tem nenhum problema, desde que você documente que ela foi contratada para desenvolver várias atividades. E se você ainda não me segue porque todos os dias aqui tem dicas para você que é dono de empresa. E tudo aquilo que eu disse não tem validade quando se trata da função de caixa, porque caixa nas leis trabalhistas não tem nada dizendo que você precise ter uma tratativa diferente. Porém, em todas as convenções trabalhistas do comércio e convenção trabalhista tem força de lei, lá tem uma tratativa para a função de caixa, que mesmo se um vendedor cobrir o caixa, nem que seja na hora do almoço, nem que seja enquanto o caixa foi no banheiro, ele tem que receber o adicional de caixa. Então, tratando-se de caixa, esquece tudo que eu coloquei aqui neste vídeo e pode cuidar de fazer, seguir exatamente aquilo que está na Convenção Trabalhista.